passar a palavra para a doutora Rosane. Bom, boa noite a todas, todos. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos falar sobre os avanços da 13465, não obstante tantas críticas. Na verdade, eu queria falar um pouco para vocês de alguns conceitos básicos da 13465 e alguns instrumentos que, em tese, são interessantes, né? Mas, antes disso, eu queria falar com vocês sobre essa nova base censitária que foi criada. Deixa eu tentar mudar de monitor. Essa nova base censitária que o IBGE fez para o censo de 2020 e 2021, que até agora não aconteceu, tá certo? E aí, a gente tem um número escandaloso do aumento de assentamentos informais. Então, por exemplo, em 2010, nós tínhamos 6.329 assentamentos subnormais. Assentamentos subnormais é o nome que o IBGE dá para os núcleos, assentamentos, enfim, nós temos problemas de denominação, né, das nossas quebradas, mas isso deixa para um outro momento para a gente falar sobre isso. Mas, enfim, aglomerado subnormal, é o jeito que o IBGE chama. Então, foi de 6.329 para 13.151. Ou seja, aumentou em 9 anos mais de 100% o número de aglomerados subnormais. O número de municípios com aglomerados subnormais presentes em seus territórios também teve um aumento avassalador. Em 2010, eram 323 e subiu para 739 em 2019. Número extremamente alto, praticamente mais que dobrou, né? Isso aqui tudo, todos esses dados aqui, vejam, é antes da pandemia, que com certeza levou a um empobrecimento muito grande da nossa população de baixa renda. Evolução do número de domicílios e aglomerados subnormais era de 3 milhões e 200 e pouco, foi para 5 milhões e 127, também quase 100%. Então, esse é o universo que nós estamos nos deparando, tá certo? Bom, programas habitacionais, municípios brasileiros, né? E aí foi perguntada pela Munique também qual que foi quais desses programas habitacionais foram realizados em 2019, e as opções para os municípios brasileiros são 5.570, é urbanização de assentamento, regularização fundiária, oferta de lotes, oferta de material de construção, melhoria de unidades habitacionais, aquisição de unidades habitacionais e construção de unidades habitacionais. 65,45% dos municípios possuem algum programa habitacional, igual a 3.617 municípios do total de 5.570. Sendo que o programa que se encontra presente no maior número de municípios é a regularização fundiária. Né? E aí a gente consegue ver, isso aqui é um comparativo entre os gráficos 2015, 2016, 2018, 2019, que na versão anterior da pesquisa, você tinha construção de unidades habitacionais, você tinha em 2.255 municípios, caiu para 1.406. A regularização fundiária, em contrapartida, aumentou. Os outros indicadores se manteve mais ou menos iguais. Né? Então, o número de municípios com ações de programa de regularização fundiária aumentaram em 41% em 2 anos. Regularização fundiária é programa presente, maior número de municípios atualmente, 1.703. Isso, para a gente, é uma causa de preocupação. Por quê? Porque a regularização fundiária é bacana, né? Agora é cool regularização fundiária, só que a gente tem que. Ela é parte de uma estrutura deficitária do Estado, nos programas habitacionais historicamente. Né? Porque se de um lado você tem um passivo muito grande, que é a forma de viver e forma de formação dos nossos territórios, por outro, você tem um déficit habitacional muito grande. Então, qual que seria o gráfico ideal? Se, na verdade, esses duas indicadores, construção de unidades, regularização fundiária ou demais, tivesse praticamente igual, sabe? Porque não adianta se você regularizar sem resolver o déficit habitacional, na verdade, está postergando para o futuro um problema que certamente virá. Bom, feita essa primeira introdução, que eu acho que era importante para vocês verem o desafio que nós temos,
eu queria falar um pouco sobre os marcos da regularização fundiária normativos. Aqui são alguns indicadores, como a professora Júlia mesma disse, né, ele o ramo é um ramo de direito extremamente sistêmico, né, como todos são, mas eu acho que o direito urbanístico você tem que se lançar a mão de muitos instrumentos que estão em outros ramos de direito, tem que existir um diálogo aberto entre outros ramos, mas aqui, só para vocês terem uma ideia, temos o Decreto-Lei 58 de 1937, que é sedizente a primeira lei de parcelamento do solo. Depois a Lei Federal 6766, de 79, que está vigindo até hoje, que é a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei 9785, de 99, que deu uma roupagem constitucional na 6766, a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a MP 2220, que criou a concessão de uso especial para fins de moradia, a Lei Federal 11.977, de 2009, que no seu capítulo 3 do programa Minha Casa Minha Vida, foi a primeira lei nacional de regularização fundiária, a Lei 12.424, de 2011, que é a lei que trata dos registros da regularização fundiária, o Código Florestal 2012, e a Lei 13.465, de 2017, que a gente vai falar sobre ela. Bom, a Constituição Federal, sem dúvida alguma, eu não vou me ater a outros instrumentos, a outras legislações, entre a Constituição Federal e a 13.465, em função do escasso tempo que nós dispomos. Ela, sem dúvida, ela é a legislação mais importante para a gente, mesmo que é uma Constituição Federal, está numa hierarquia superior, mas ela muda o paradigma da legislação, né? O paradigma da legislação era a proteção e a tutela do patrimônio, e ela passa a ser voltado para a proteção da dignidade da pessoa humana. Isso faz toda a diferença, né? A Constituição insere o ser humano como foco central do ordenamento jurídico, orientando e fundamentando todo o sistema. Esse fenômeno é conhecido como repersonalização do direito. O ser humano volta a ser a razão de todo o ordenamento jurídico, e a proteção da propriedade passa a não caber em si mesma, senão para servir de instrumento para a efetivação de valores constitucionais, tá, como uma garantia da tutela plena da dignidade da pessoa humana. Bom, a função social da propriedade, a professora Júlia falou brilhantemente sobre ela, mas eu só vou dar uma reforçada, dada a sua importância, né? A Constituição Federal, com a Constituição Federal de 88, houve a constitucionalização do direito de propriedade, que não era previsto na Constituição Federal, né? Era no Código Civil, e a garantia do direito de propriedade, devendo atender a sua função social, inseriu a função social da propriedade como direito de garantia individual. A função social é ampliada para a propriedade urbana e rural, incluiu a função social da propriedade entre os princípios gerais da atividade econômica, e em caso de descumprimento, né, IPTU progressivo e desapropriação, como a professora Júlia brilhantemente mencionou. Foi incluído o direito de moradia como direito de garantia fundamental, o plano diretor como instrumento fundamental da política de desenvolvimento urbano municipal, trazendo autonomia municipal para promover o planejamento e gestão urbana de seu território, e o município, né, que era um ente praticamente destituído de poder, com a Constituição Federal, ele passa a executar a política de desenvolvimento urbano por meio do plano diretor. Bom, e aí foi criado o direito urbanístico, né, Constituição de 88, com uma distribuição de competência muito interessante, que as normas gerais de direito urbanístico, elas são de competência da União e subsidiariamente, complementarmente do Estado, e supervindo, inexistindo lei federal, o Estado passa a exercer a competência plena. Superveniência da lei federal suspende a eficácia da lei estadual, não for o contrário. Isso aqui é muito importante, é fundamental, né? Mesmo porque a gente sabe que uma parte das pessoas que trabalham com a legislação urbanística no poder público são arquitetos, né? Então, e aí, às vezes, provavelmente não tiveram essa noção de distribuição de competência constitucional. E essa leitura é fundamental, porque a gente não precisa. Uma das coisas que a gente aprende na faculdade de Direito é não acreditar naquilo que você lê. Você tem uma lei, mas eu quero confrontá-la com todo o sistema, não é, Júlia? Raíssa, eu acho que é isso. A gente confronta com todo o sistema, né? Essa legislação, ela tem competência? O ente que expediu tem competência para tanto? Essa matéria é de competência desse ente da federação? Né? Então, assim, a primeira coisa que se olha,
né? E aí, isso é fundamental, e principalmente quando for analisar a 13465. Bom, a 13465, chegando nela, ela tem origem na medida provisória 759, né? O conceito dela veio da Lei 11.977, de 2009, que compreende 4 tipos de medidas, que são fundamentais, medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais. Sem dúvida alguma, uma matéria multidisciplinar, que são destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes. Então, todas essas medidas ela devem verter para a inclusão daquele núcleo, daquele assentamento, na porção formal da cidade e com a segurança da posse da propriedade por meio da titulação de seus ocupantes. A Lei 13.465 estabelece definições, não dá para falar sobre cada uma delas, porque o nosso tempo é exíguo. Ele traz o conceito de regularização, o conceito de área urbana, o conceito de ZEIS, REURB-S, estabelece princípios próprios da regularização fundiária, estabelece o conteúdo mínimo do projeto de regularização e determina quem são os legitimados para promover a regularização fundiária. Na verdade, trazendo já na mesma esteira da 11.977, existe uma diferenciação, normas específicas para a REURB-S, que é a regularização fundiária de assentamentos onde mora a população predominantemente de baixa renda, e REURB-E, que é a regularização aplicável aos núcleos urbanos informais, né, que são ocupados por população de média e alta renda, indústrias, que não é moradia de baixa renda. Essa diferenciação é importante, porque na REURB-S o município regulariza e implanta a infraestrutura, né? Isso na legislação, na redação original, o município tem que regularizar e implantar a infraestrutura, e tem gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais. No entanto, a lei da Casa Verde e Amarela mudou a redação da 13465, falando que fica facultado aos legitimados promover as suas expensas os projetos necessários à regularização do seu imóvel, inclusive as obras de infraestrutura essencial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 36. Né? Só lembrando que já existe uma decisão do STJ, eu não trouxe também por função de pouco tempo que nós dispomos, entendendo que, na verdade, a função de implantação de infraestrutura, de regularização, elaboração de projeto, é da prefeitura, constitucionalmente dado pela prefeitura. O decreto 9.310 de 2018, ele regulamenta a REURB-S, ele conceitua baixa renda, que é aquela estabelecida pelo Poder Público Municipal, não podendo ser maior que 5 salários mínimos. E na REURB-E, os moradores regularizam e implantam a infraestrutura e os moradores pagam o cartório. Né? Tem uma exceção falando que o município pode regularizar a REURB-E e depois cobrar, né? Pode ser uma boa fonte de custeio, né, para a prefeitura, enfim. Núcleo urbano formal, o conceito, esse é um dos conceitos, principais conceitos que tem na legislação, é aquele de difícil reversão, que considera o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação, a presença de equipamentos públicos, outras circunstâncias a serem avaliadas pelos municípios. Né? Como vocês veem, ele atende mesmo a determinação constitucional de que norma geral ela só pode expedir normas gerais, isso aqui é uma norma geral, então fica a critério do ente público municipal e classificar o que é REURB-S. Né? Algumas formas de titulação eles foram alteradas e incluídas, mas ficou assim, olha. Para as áreas públicas ou privadas, você pode utilizar a legitimação fundiária, que é um tipo de titulação, venda, compra e doação. Na concessão de uso especial de moradia, só cabe para áreas públicas e a legitimação de posse apenas para áreas privadas. Isso aqui é bem resuminho mesmo. E seguindo a toada da Lei 13.465, né, a legislação prevê a possibilidade de licenciamento integrado pelo município, que pode se fazer em áreas de APP, onde a maior parte da população de baixa renda mora. Então, em área de preservação permanente, ao longo de curso d'água, tobo de morro, todos aqueles que prevêem no Código Florestal,
o município ele pode fazer, não precisa mais ser a CETESB para fazer. O município pode vir a fazer, desde que tenha um departamento competente para isso, certo? Inclusive em áreas de mananciais também. Uma outra novidade é a infraestrutura, tempo de implantação. Né? Historicamente, no Brasil, a infraestrutura a gente fazia antes ou durante a REURB. Não, era antes da REURB. Só podia fazer titulação depois que tivesse toda a infraestrutura. Agora, ela está dizendo que pode ser feita após ou durante. Mas aí tem que ser elaborado e aprovado um cronograma de obras e assinado um termo de compromisso. Isso significa por aquele que vai fazer a regularização fundiária. Inclusive, no município de São Paulo, a gente já tem quando você entra com um pedido, tem uma regulamentação sobre isso, você já tem que dizer quem que vai fazer a obra de infraestrutura, quando você entra com pedido de regularização. Tá? Então, assim, é uma novidade que apareceu. Infraestrutura essencial. Quais são a infraestrutura que eu estou me referindo? Ela está no artigo 36, parágrafo 1º. Sistema de abastecimento de água potável, coletivo individual. Sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário, coletivo individual. Rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelos municípios em função das necessidades locais e características regionais. Bom, aqui é mais ou menos o que a gente tinha falado sobre da REURB-S, o responsável pela infraestrutura, pela legislação, o poder público municipal responsável pela infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários, melhorias habitacionais previstas nos projetos de regularização, arcar com os ônus de sua manutenção, ficando facultado aos legitimados, mesmo que não tenham dinheiro, os projetos e demais documentos técnicos necessários à regularização. Áreas de risco, ela é uma exceção àquela história que a gente falou, que pode ser feita a infraestrutura durante ou após a titulação. Na área de risco não, tem que ser feito um estudo técnico, tem que ser implantado as medidas por meio de obras, e depois só apenas, posteriormente, é feita a regularização fundiária, a titulação. Foi criado novas modalidades de regularização, como o condomínio de lotes, que é essa terceira figurinha aqui, tá certo? Que é um condomínio que pode ser feito dentro de loteamento de lotes ou de casas construídas, mas o empresário que faz isso, o empreendedor, tem que entregar com toda a infraestrutura. Direito de laje, que seria mais ou menos essa segunda figura, e condomínio urbano simples, que é essa figura, e loteamento de acesso controlado, que a gente conhece bem, que é essa figura com polêmica que tem essas guaritas aqui, todo mundo conhece. Né? Não dá tempo de falar sobre cada uma delas, mas estamos à disposição, depois a gente pode vir a conversar. Tem um instrumento que é muito importante, acho que a Júlia conhece bastante, que é a litigância estratégica, que eu acho que tem uma função do profissional do direito preponderante, é o direito de permanência contra despejo forçado em área pública, feito cautelado pedido de REURB, que está no artigo 31, parágrafo 8º, não é 30, 31, parágrafo 8º, que fala o seguinte: se você fizer um requerimento de uma área pública ocupada, né, fizer um requerimento protocolar na prefeitura, suspende as ações de reintegração de posse, de eventual desocupação da área. E nós temos uma farta jurisprudência, tem alguma farta, umas 5, 6 jurisprudências do Estado de São Paulo, do TJ de São Paulo. Eu acho que só tem 2 tribunais que falam, que tratam do tema. O Tribunal de São Paulo, que é todos favoráveis, e o TRF4, que são todos desfavoráveis, mas trata-se de REURB. Então, é um instituto interessantíssimo, né, que abre também, eu acho que um campo bacana para o advogado, para trabalhar, né, e, enfim. Eu estou falando agora dos instrumentos que são que eu considero avanços, tá bom, gente? Glebas parceladas da 6766 de 79. Lembrando que esse instituto ele já surgiu na 11.977, né? E ele foi absolvido pela Lei 13.465. E aí ele prevê um rito muito simplificado, mas eu não sei, acho que a Raíssa vai falar um pouco sobre ele, né, Raíssa? Um rito muito simplificado para regularização fundiária,
né, por motivos específicos, que na verdade você precisa de muito pouco do poder público, né, mas precisa de um arquiteto que faça as plantas, né, desse jeitinho aqui, que é bem didático da legislação, a descrição do perímetro, né? E aí você vai precisar que a prefeitura expressa um documento atestando que o parcelamento foi implantado antes de 19 de dezembro de 79, que está integrando a cidade. Isso é muito fácil, porque você pega uma sequência histórica do Google Earth, por exemplo, é só uma sequência histórica que já prova que existe uma anterioridade temporal em relação a isso. Outro avanço que nós consideramos é a arrecadação de imóveis abandonados, que está previsto no artigo 65, né, que ele previa o seguinte, que você pode... Deixa eu ver se tem outro slide aqui. Calma. Deixa eu ver. Né, você pode arrecadar um imóvel que esteja devendo IPTU por 5 anos, né, e utilizar, a prefeitura pode fazer, para programas habitacionais, prestação de serviços públicos, fomentos da RBS, pode ser objeto de concessão de real de uso a entidades com fins filantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos e outros interesses do município. E o município pode, inclusive, fazer investimento no imóvel para que ele atinja os objetivos sociais a que se destina. Isso é uma forma muito interessante de você conseguir obter imóveis sem que seja o município se socorrendo da velha e boa desapropriação, cujo recurso acaba saindo do erário público, que é do bolso de todos nós. Né? Isso aqui, na verdade, é um instrumento bem interessante, porque não é para punir o cara que não deu a função social da propriedade, é para dar uma efetiva função social da propriedade do imóvel que não está cumprindo essa função. Porque uma prática rentista muito comum, né, que desde que o mundo é mundo, e todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, a Júlia, a Raíssa, que é o seguinte, é o cara, ele deixa o imóvel devendo IPTU, quando surge uma boa oportunidade, ele paga ou vende, enfim. E aí ele consegue dar efetividade. Enquanto isso, o imóvel lá está parando e as pessoas cada vez morando mais longe das suas cidades. Então, é um instrumento muito interessante. E eu vou te falar uma coisa. E tem município, vou falar, quais são os requisitos? Imóvel urbano, intenção do proprietário de não conservar o seu patrimônio, deixar de pagar IPTU por 5 anos, por 3 anos o município tem a posse provisória. E depois, aí eu voltei para os meus slides. E se o proprietário do imóvel vier a reivindicar o proprietário do imóvel vier a reivindicar o imóvel? No prazo de 3 anos, desde a arrecadação, o município deverá ser ressarcido previamente em valor atualizado de todas as despesas que teve, inclusive tributárias. Né? Tem um município aqui no estado de São Paulo que ele está utilizando, o município de São Bernardo, vou falar. Eles estão utilizando a arrecadação, eles já arrecadaram 7 imóveis, né? E aí eu perguntei como é que funcionava, perguntei para o secretário como é que estava funcionando, e ele informou que eles arrecadam, fazem uma planilha, manda limpar, coloca na planilha do Excel, já vai fazendo com o Fundurb, eles pagam o IPTU que está devendo, né? E aí, de forma que o cara não consegue, depois ele não consegue se arrecadar, mas precisa ter lei municipal. Mas é um instrumento muito legal e eu tenho pena que os nossos municípios não estejam utilizando. Não sei se eu fiz dentro do meu prazo, mas só quero agradecer vocês. Muito obrigada pela atenção e paciência.